Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema Contrastes na Vida. O texto encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Nesse texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós vemos aqui Jesus revelando os grandes contrastes da existência humana. Esse certamente é um dos textos bem intrigantes que encontramos nas Escrituras. Aqui tem um relato de dois homens que são contrastados, um rico e o outro mendigo, um trajando vestes de púrpura e o outro coberto de trapos. Um regalava-se de seus banquetes, o outro estava faminto à busca de migalhas que caía da mesa do rico. Um desfrutava certamente da companhia de gente ilustre e importante, o outro era cercado pelos cães. O rico tinha um corpo sadio, enquanto o mendigo o corpo coberto de chagas. Aqui nós temos como um símbolo de sucesso do rico, enquanto para o mendigo a maquete do fracasso. Enquanto o rico parecia ter tudo, o mendigo certamente aqui demonstra o texto não ter nada. O rico morreu, foi sepultado em um funeral. Certamente houve discursos, elogios. O corpo do rico certamente estava cercado de uma multidão de admiradores. Ele foi depositado em uma urna de madeira nobre, flores do campo, música bem orquestradas. Tudo isso enchia o ar de um momento muito de comoção. Mas aqui temos o relato do texto que diz que Lázaro, o mendigo, viveu e morreu longe de uma vida que pudesse ter algum tipo de alegria. Na sua peregrinação, o mendigo foi marcado por solidão, pobreza e sofrimento. Viveu como pobre e morreu como um mendigo. Nós temos aqui o contraste entre esses dois homens. Mas é interessante perceber que o texto diz, no verso 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e este foi sepultado. E o verso 23 diz, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro em seu seio. Aqui nós temos um contraste após a morte. O mendigo foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão, a casa do Pai, o paraíso, o lugar da bem-aventurança eterna. Ali suas lágrimas foram enxugadas, suas chagas foram curadas, sua alma foi consolada. Porém, o rico, contudo, ao atravessar o vale da morte, entrou não no descanso dos justos, mas no tormento do inferno. Seu dinheiro não pôde comprar-lhe um lugar de descanso na eternidade. Seus amigos nada puderam fazer para arrancá-lo daquele lugar de tormento. O rico morreu e foi para o inferno porque viveu sem pensar na eternidade, sem se preparar para encontrar-se com Deus. Ele deu mais valor aos prazeres do mundo do que à salvação de sua alma. Seu Deus era o dinheiro. Ele não foi para o inferno porque era rico. Foi para o inferno porque era egoísta, vivia para si mesmo e não para a glória de Deus. Ele gastava o seu dinheiro para agradar a si mesmo e nunca para ajudar e socorrer ao aflito. Ele foi para o inferno porque nem Deus, nem o próximo tiveram espaço na sua agenda. E você? Qual é o destino da sua alma? Hoje é o dia de salvação. Agora você precisa ter sua confiança em Jesus, entregar sua vida a Ele. Talvez nessa vida você seja pobre. Talvez nessa vida você tenha sofrimento, angústia e talvez
não tenha muitos amigos, mas creia em Jesus. Assim como nos diz o texto do Salmo 37, um salmo muito conhecido, que fala sobre a temporária felicidade dos perversos. É um salmo de Davi, como nos diz o texto: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas do que pratica a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus seja o Senhor da sua vida, que você se entregue a Ele hoje, porque hoje é o dia de salvação. A Deus, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.